Queridos irmãos, tá valendo? Ah, Ok. Já estamos gravando aqui o nosso culto, né? É o culto do Alicerce Bíblico. As terças-feiras, né, nós realizamos este culto no propósito de ter um conhecimento exato da doutrina de Cristo, o básico, né? É aquilo que nós devemos conhecer para explicar a razão, né, da nossa fé. E hoje nós teremos, né, vamos falar sobre a existência de Deus, onde o pastor Hélio Pivezan vai estar trazendo para a gente, né, mais argumentos, muito deles científicos, argumentos também filosóficos, a respeito da existência de Deus. Eu creio que nós teremos uma série de estudos e pregações nesse sentido, e que, para quem não sabe, o pastor Hélio Pivezan, ele é o pastor líder dessa igreja, né? A Igreja Evangélica de Interlagos. E o pastor Hélio também ele é físico com especialidade em física nuclear, né? Então ele é também uma autoridade científica para tratar desses assuntos, né, ligados à ciência. O que a ciência pode dizer a respeito, né, da existência ou não de Deus, né? Então, irmãos, eu espero que vocês já estejam aí com os corações preparados para este estudo, né? E vamos nos colocar também diante do Senhor agora em oração, porque nós cremos, né, assim conforme diz a palavra, o Espírito Santo que nos convence, né? Nos convence da justiça, nos convence da verdade, nos convence do juízo. Então, nada melhor do que invocarmos aqui a presença do Espírito Santo. Vamos nos colocar, então, diante dele agora. Senhor Jesus, nós, acima de tudo, agradecemos ao Senhor por esse momento tão maravilhoso que nós temos de estar tratando de assuntos que realmente nos interessam, porque são assuntos de amplitude eterna. Colocamos na tua presença a vida do pastor Hélio, teu servo, que não tem se poupado para nos trazer a tua palavra, os teus estudos. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, Pai querido, que o Senhor abençoe cada vida, cada coração que estão neste momento assistindo a este vídeo. Que eles sejam abençoados e que a compreensão real venha à luz, para que eles possam compreender quem realmente é o Senhor Jesus Cristo. Então, em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. 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 Obrigado, Valdo. Bom, estou aqui. Pastor Hélio, né? Somos de uma igreja aqui na região de Interlagos, em São Paulo, próximo do autódromo. Por enquanto, a nossa igreja ela só está de maneira virtual. Por causa da pandemia, nós tivemos que devolver o nosso pequeno prédio, que estava alugado, e agora nós estamos fazendo os cultos por aqui, né? Logo, logo, essa pandemia vai acabar e aí nós voltaremos a estar juntos, se Deus quiser. Muito bem. O objetivo desta escola do alicerce bíblico, como a gente já falou várias vezes, mas talvez você tenha chegado aqui pelo YouTube, né? Nós temos, deixa eu falar sobre isso, né? O canal no YouTube chama Igreja de Interlagos. Temos também um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Aqui do lado direito, do lado esquerdo, você vai ter os nossos horários. Aqui do lado direito, você vai ter um botãozinho chamado Ao Vivo. Aí você olha o horário lá. Se tiver naquele horário, você clica no botão Ao Vivo que você vai cair nesta sala aqui. Aí a gente vai poder, você vai poder assistir o culto conosco, tá?
Muito bem. Então, é assim, a escola do Alicerce Bíblico, ela está basicamente alicerçada, né, em fazer com que os irmãos tenham argumentação quando questionados. Então, eu quero passar para vocês a argumentação. Se alguém chegar para você, Deus existe, o que é que você responde quando tiver uma pergunta assim? Né? Ontem eu fui visitar um amigo meu, né? E ele tem uma raiz bastante católica. Só que ele tá meio assim, desesperançado, porque a esposa morreu faz pouco tempo, ele já é um senhor de bastante idade, 72 anos. Então ele acha que Deus não existe, ele acha que as coisas, que se Deus criou, por que Deus faz a gente sofrer? Aquela lamúria que a gente já sabe, né? E é difícil manter um diálogo neste sentido, mas uma hora eu ainda vou ter um diálogo nesse sentido com ele, né? Ele está numa idade perigosa, porque ele já tem enfisema pulmonar, de tanto cigarro, e enfim. Eu até quero orar por ele, porque é uma pessoa muito boa. Eu gosto muito dele, é um amigão meu. Bom, então a minha intenção é dar para você, cristão, crente, subsídios para que você possa responder uma pergunta como essa. Deus existe? E mais, por exemplo, a ciência prova a existência de Deus? Por que a ciência não consegue provar a existência de Deus? E perguntas desse nível, que qualquer pessoa que venha conhecer o Senhor Jesus ou venha conhecer o cristianismo, ela pode perguntar, e com legitimidade, e com razão, não é? Eu sugeriria que, se você está assistindo este vídeo, que você faça anotações, para que você reveja e mantenha esse assunto na sua cabeça. Tá? Lembre-se que o conhecimento da palavra de Deus é que nos tira do erro. Tá? O meu povo, por não conhecer a minha palavra, erra. É assim que está na Bíblia. Tá? Então, se a gente conhecer bem a palavra de Deus, se a gente conhecer bem o conceito, o que é que está envolvido nessa coisa de cristianismo? Eu sou cristão, eu acredito em Jesus Cristo. Concorda? Não é assim? Ora, se eu acredito em Jesus Cristo, mas por que eu acredito em Jesus? Por que eu não acredito no Buda? Por que eu não acredito em Ganesh? Por que eu não acredito em Zaratustra? Por que eu não acredito no Allan, como é que é, Kardec? Por que eu não acredito na Virgem Maria? Essas respostas a gente tem que ter na boca. A gente tem que saber responder. E para isso, eu estou aqui com este propósito de te ensinar. Né? Então a pergunta é: Deus existe? Sim ou não? Para alguns a resposta é sim, e para outros a resposta é não. Bom, a gente tem argumentação para essas duas coisas, tanto para quem acredita que Deus existe, como quem não acredita que Deus existe. Ora, Deus, na concepção da filosofia, né, é um conceito criado pelo homem para que ele possa se consolar, justamente por não saber o que acontece depois da morte. Né? O sujeito nasce, vive, casa, tem filhos, morre. Passa ali 70, 80, 90 anos, o sujeito morre. Mas aí fica aquela dúvida, né? Eu sou um ser consciente, eu sou uma pessoa que eu tenho consciência. Eu consigo observar alguma coisa e entender aquela coisa. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, né?
Os antigos, eles observavam assim, né, a movimentação da natureza. E aí eles falavam, bom, vai chover, então eu vou plantar hoje porque vai chover amanhã. Por observação. Aí ia mudar a lua. Ah, então hoje eu posso cortar a madeira, porque vai mudar a lua e aí vai favorecer o corte da madeira. E assim vai, o homem é observador. Nós fazemos observações. Nós fazemos conexões. Nós fazemos comparações. O que é diferente, por exemplo, de um animal, de um cachorro, por exemplo. Talvez vocês não saibam, mas eu sou professor, né? E quando eu começo a falar dessas coisas, os alunos falam assim: ah, professor, mas os animais também são inteligentes. Aí eu digo assim: puxa vida, eu nunca vi um cachorro fazendo uma cirurgia de transplante de coração em outro cachorro. Você já viu isso acontecer? Não, né? É o ser humano que faz. Nós, seres humanos, nós temos a capacidade de fazer a comparação. Os animais não. O poder de comparação dos animais é muito pequeno. Nós temos o poder de fazer conexão, ligação. Os animais têm um poder muito baixo de fazer ligações. Percebe? Eu lembro até hoje que o primeiro médico que ia fazer um transplante de coração no Brasil foi o Zerbini, né? Dr. Zerbini. E diz a história, diz alguns, que naquela época a tecnologia não era muito grande assim, né? Tinha na década de 60, se não me engano, na década de 60, não é, Eliette, que aconteceu o primeiro transplante no Brasil? Eu posso ver exatamente a data, Éder, já te falo. Mas eu acho que é década de 60, o começo da década de 70. Eu sei que o pessoal falava, os médicos daquela época que acompanharam a cirurgia, falavam que aquele homem era maravilhoso, porque ele enfiava a mão no peito do sujeito lá, todo cheio de sangue e tal, e sentia, e passava o dedo nos órgãozinhos internos ali, e falava, bom, é aqui, aí ele cortava aqui, fazia ali e tal, não sei o quê. Enfim, o sujeito era um gênio da medicina. E além de ser muito corajoso, né? Conseguiu fazer hoje o transplante de coração é difícil, não é uma coisa simples, é complicado sim, mas se faz com mais facilidade do que se fazia há 40, 50 anos atrás, né? Então, a pergunta é, Deus existe? Vamos ver pelo lado da ciência. Qual é o objetivo da ciência? O objetivo da ciência é provar a existência de Deus? Não. O objetivo da ciência é crescer em conhecimento técnico. Então, a ciência, ela faz assim, por exemplo, na minha área de nuclear, física nuclear, né? Tem uma mulher, no começo do século XIX, do começo do século XX, final do século XIX, uma mulher chamada Marie Curie, foi a grande precursora, uma mulher fabulosa, fenomenal, que trabalhou ali na França, foi uma das primeiras a descobrir a energia nuclear. Naquela época não se sabia absolutamente nada. Ela foi a primeira, praticamente, a observar que existia algo diferente. O transplante é maio de 68. Oi? Maio de 68, o primeiro transplante cardíaco. Ah, falei para você? Finalzinho da década de 60, em 68, é mole? Há mais de 54 anos atrás, né? Então, a Marie Curie começou a observar que tinha alguma coisa. Aí o marido dela também era cientista, começou a observar outras coisas. E aí eles foram fazendo os experimentos, eles foram fazendo as coisas. Aí mais para frente um outro sujeito lá resolveu equacionar isso daí. Aí ele equacionou a energia nuclear. O outro foi lá e observou que podia fazer tal coisa. E assim foi. Então a ciência ela não tem o objetivo de provar a existência de Deus. A existência de Deus ela é algo espiritual e não científico.
Aquilo que nós tratamos espiritualmente, ó, presta atenção, você que está me ouvindo, estou te dando argumentação agora, hein? Provar a Deus não é importante. O que importa para nós é crer ou não em Deus. A crença não tem nada a ver com a prova. Percebe? Nunca nós encontraremos dentro da ciência, nunca, talvez, não sei se eu posso usar essa palavra, mas temporariamente eu vou usar essa palavra. Nunca iremos provar a existência de Deus. Por quê? Porque não é importante. Porque é desnecessário. Crer em Deus é uma coisa pessoal que está aqui dentro do meu coração. Ou eu creio ou não creio. Eu já até contei isso aqui diversas vezes. Eu estava no instituto lá, fazendo meu trabalho. Aí chega um amigo meu, o Fred, e ele fala assim, Hélio, ele sabia que eu era pastor, tudo, né? Falou, Hélio, eu não consigo entender como é que uma pessoa que está aí trabalhando com energia nuclear, está trabalhando com medidas nucleares e tal, ele também era físico, dos bons. Eu não consigo entender como uma pessoa, você consegue acreditar em Deus. Eu falei, Fred, eu acho que a coisa é exatamente o contrário. Você é um homem de muito mais fé do que eu. Achar que tudo isso que temos nas nossas mãos é uma coisa do acaso, você tem que ter muita fé, cara. E eu já não acho que é coisa do acaso. Eu acho que tem um dedo de Deus nessa história. Aí ele deu risada e saiu, né? Claro. Então, o objetivo da ciência é adquirir conhecimento e melhorar as coisas para a nossa vida. Então, o cientista, por exemplo, ele vai pesquisar a energia nuclear. Hoje a gente consegue tratar cânceres com a energia nuclear. Hoje a gente consegue fazer energia elétrica com a energia nuclear. Hoje a gente consegue fazer coisas muito interessantes com a energia nuclear. Lógico, não vou falar bem da bomba atômica, mas a bomba atômica é um evento importante dentro da ciência. Não no aspecto positivo, né? Mas descobrimos que dentro de um átomo tem muita energia, tem muita coisa lá dentro. Infelizmente, soltaram-se bombas nucleares e, né, fizeram testes nucleares para isso, o que é muito ruim, lógico. Mas a ciência ela tem esse objetivo. Vamos pegar uma outra área de conhecimento. Vamos pegar dentro da medicina a oftalmologia. Aqui, ó, a oftalmologia, vai. Porque dentro da física a gente estuda a ótica, né? A oftalmologia é uma área fabulosa, incrível, maravilhosa. Olha, gente, pelo amor de Deus. O sujeito tem um problema de catarata. Catarata, a gente tem uma lentezinha ali dentro do olho, tá certo? Que se chama cristalino. Conforme a gente vai envelhecendo, o cristalino, que é por onde a luz passa para chegar lá no fundo, esse cristalino envelhece e ele acaba ficando leitoso, opaco. Aí sabe o que o médico faz? Coisa assim, de 20 minutos, acho que nem 20 minutos de cirurgia. Ele vai lá, corta o seu olho, arranca o cristalino e põe outro e fecha. Aí não dá 2 dias, você está enxergando tudo e melhor ainda. Estou errado, Eliette? É isso aí. Percebe? Olha quanta coisa a gente tem que a ciência faz para melhorar a nossa vida. Agora, o que melhoraria a nossa vida provando a existência de Deus pela ciência? Nada. Então a ciência não precisa provar a existência de Deus, porque Deus, ele é um sujeito dentro da história humana que está ligado à minha crença, à minha existência. Né? Então foge desse assunto. Quando você for falar da existência de Deus, Deus existe, foge. A ciência não precisa, tá certo? Não precisa. Ainda que você observe todo o universo. Olha, se você observar o universo, você vai ver coisas tão interessantes como eu já fiz. Eu já observei, eu já fiz um pouquinho de astronomia e astrofísica. E a gente
o ser humano, ele consegue fazer coisas inacreditáveis com a matemática. Tem um sujeito lá na história da humanidade chamado Eratóstenes. Ele foi um matemático e ele era bibliotecário da Biblioteca de Alexandria no século 300 anos antes de Cristo. Alexandria ficava ali no finalzinho do rio Nilo, naquele delta do Nilo, estava Alexandria. Lá tinha uma biblioteca e ele era matemático. E o Eratóstenes, usando a matemática, ele conseguiu descobrir o diâmetro do planeta Terra apenas observando sombras. Se alguém quiser algum dia, eu posso mostrar como ele fez isso. É fácil, matemática simples de tudo. Percebe? Por observação. Ele observou, sabe que ele errou por uma questão de 200, 300 quilômetros. O diâmetro do planeta todo tem 14 mil, aproximadamente 14 mil quilômetros. Ele errou por, tipo, 14.200, alguma coisa assim. 300 anos antes de Cristo. Isso é a ciência. Para isso é que serve a ciência. Ela serve para que a gente possa olhar as coisas, observando e melhorar, né? Por exemplo, eu gosto muito de mexer com marcenaria. Então, poxa vida, antigamente eu fico imaginando como é que os caras faziam para cortar uma árvore, para pegar e fazer as madeiras que a gente usa hoje na marcenaria. Os caras inventaram um motor elétrico, botaram uma serra no motor elétrico, e a serra começa a girar e você enfia a madeira ali e vai cortando. Coisa de 30 segundos. Percebe? Isso é ciência. Né? Então, a Bíblia, né? A Bíblia, ela não tem a intenção de provar a existência de Deus. A Bíblia, ela está preocupada em relatar a existência de Deus. A Bíblia tem a intenção de relatar os planos de Deus. O comportamento de Deus. É isso que a Bíblia faz. Não provar. Nós não queremos provar nada. Eu creio em Jesus. Mas eu creio em Jesus, apenas creio. Não, presta atenção. Jesus foi um sujeito que realmente existiu no século zero da nossa existência. Foi relatado por várias pessoas, inclusive historiadores, que provaram a existência do evento, né? Que provaram o evento, nascimento e morte de Cristo. Né? A ressurreição de Cristo, ela foi relatada, ela foi escrita. E isso é o suficiente para mim. Aí você fala assim, mas a Bíblia não foi escrita por homens e tal, e não sei o quê? Sim, a Bíblia foi escrita por homens. Mas se você pegar o Novo Testamento e observar o Novo Testamento, apesar de ter sido escritos por homens diferentes, mas aquilo que está na doutrina de Cristo está perfeita por todos os homens que a escreveram. Então, por exemplo, né, Mateus, Lucas, Marcos e João escreveram os evangelhos. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Aí surge Paulo. Paulo, ele surge depois. Provavelmente Paulo não tenha visto o Calvário de Cristo. Ele não viu o Calvário. Ele chega depois. Aí Paulo se converte através de uma aparição de Cristo para Paulo. Aí você fala, mas você vai acreditar nisso? Sabe por que eu acredito? Eu acredito porque tudo que Paulo escreveu é corroborado, é confirmado pelos evangelhos. Não existe contradições. Percebe? Isso eu estou falando de cristianismo, não estou falando de Velho Testamento. Por favor, vamos deixar o Velho Testamento para depois. Mas tudo que está escrito ali
nas cartas. Se você pegar as cartas de Paulo, as cartas de João, cartas de Pedro, e os outros livros, livros de Hebreus, se você olhar, tudo aquilo se encaixa. Por exemplo, o livro de Hebreus, não se sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Alguns dizem que foi Paulo, mas eu desconfio que foi Apolo. Mas não tem o nome da pessoa que escreveu. Se você olhar os conceitos que estão no livro de Hebreus, encaixa perfeitamente com os evangelhos. Encaixa perfeitamente com as cartas de Paulo. Encaixa perfeitamente com as cartas de Pedro. As cartas de João. Percebe? Esse é o melhor argumento que eu tenho para dar para você. Percebe? Se você tem dúvida da existência de Cristo, estude para ver se é realmente isso que eu estou falando. Vai lá e estuda. A sua vida espiritual está em jogo. Então, cuide bem da sua vida espiritual, né, estudando a Bíblia para saber se aquilo que está escrito é verdade ou não. Tá? Então, nós temos que observar que lá na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, eu estou ressaltando o Novo Testamento por causa que nós somos cristãos. Olha, se eu sou cristão, o que é que mais tem importância para a minha vida diária? O Novo Testamento. O Velho Testamento, ele serve como a quem aponta para Cristo. A natureza de Cristo. Por exemplo, Jesus, ele descende do povo judeu. Então, quando eu entendo o povo judeu, quando eu entendo o Velho Testamento, eu consigo entender melhor o que acontece no Novo Testamento, que é a parte mais importante para a gente. Né? Tá certo? Então, veja, qual é o objetivo de crermos em Deus? Nós cremos em Deus porque eu preciso de um apoio espiritual. E eu quero colocar a minha vida nas mãos deste Deus que eu creio. Eu, Hélio, entendo que Jesus Cristo toma conta de mim, porque ele prometeu que faria isso. E quando eu morrer, que é a grande questão, quando eu morrer, eu vou me apegar àquilo que Jesus me prometeu. Então, quando eu morrer, eu vou ressuscitar, que é a promessa de Cristo. Percebe? Ah, mas como é que você vai provar isso? Não quero provar. Está dentro da minha crença, está dentro da minha fé. Jesus morreu e ressuscitou. E ele falou que se nós morrêssemos crendo nele, nós ressuscitaríamos igual à maneira que Jesus ressuscitou. Percebe? Eu toma cuidado com essa mistura de pensamento, sabe? Eu vejo muitos cristãos não tendo certeza de como crer em Jesus. Nós precisamos parar com isso, irmãos. Muita gente pensa assim, eu morro e vou para o céu. Não vai. Ninguém vai para o céu quando morre. A gente só vai para o céu quando nós ressuscitarmos. Porque vida eterna não pode entrar morto lá dentro. O Senhor Jesus prometeu a vida eterna para mim. Então eu não posso estar morto quando eu entrar lá. Mas é o Espírito? Não, não é o Espírito, a alma, não. Jesus ressuscitou de maneira gloriosa em carne física e osso. Ele mesmo diz isso. Ele fala assim, olha, porque sobem tais pensamentos em vossos corações, apalpai-me e vede que eu não sou um espírito. Jesus fala isso, acho que é em Lucas. Finalzinho ali de Lucas. Da ressurreição. Você vai ver isso aí lá. Tem uma hora que ele chega para Tomé e fala assim, aqui Tomé, põe o seu dedo na minha ferida
e vede que sou eu mesmo. Então, esta ressurreição que foi prometida, que Jesus participou, que Jesus fez, ele prometeu que nós também faríamos. Então, nós ressuscitaremos iguais a Cristo. Ninguém morre e vai para o céu. A gente só vai para o céu depois da ressurreição. Ah, mas quando vai ser essa ressurreição? Não importa. Jesus vai voltar, e ele prometeu que ia voltar, e falou que vai ressuscitar. Todos os mortos ressuscitarão. E aí ele vai separar aqueles que, né? Aqueles para a esquerda e aqueles para a direita. Quem estiver do seu lado direito vai para o céu. Vai lá com o Pai. E quem está do lado esquerdo vai para o lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Espera só um segundinho que minha bateria do celular está acabando e eu tenho que pôr aqui, senão não vou conseguir transmitir. Aí, pronto. Então, nós, cristãos, cremos em Cristo. Cristo deu testemunha do Pai. Ele falou do Pai. Ora, por que Jesus mentiria? Ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nunca saiu uma palavra de mentira da boca de Jesus. Se Jesus falou a verdade, então a ressurreição também é verdade. Se Jesus falou a verdade, a existência do Pai também é verdade. Vocês estão me acompanhando? A gente precisa tomar um certo cuidado, né? Se nós olhássemos para a existência do universo, vou falar um pouquinho sobre isso agora. O universo é um mecanismo muito complexo. Muito complexo. Algumas pessoas, normalmente, elas me perguntam, Hélio, você acredita que tem vida em outro planeta? Estava até brincando ali agora com o Valdo e com a Eliette e com o Serginho. Se vocês quiserem falar com o ser de outro planeta, fala comigo, tá? Mas existe vida fora do planeta? Isso já foi matéria minha de pregação aqui. Você pode procurar lá depois. Né? Nós não sabemos. A física, a ciência, ela não sabe se existe vida fora do planeta Terra. Tá bom? Ela não sabe. A gente não trabalha com saber ou não saber, existir ou não existir. A ciência ela trabalha com a probabilidade. A probabilidade de existir vida fora do planeta é pequena. Deu para entender? Eu não posso dizer que é zero. Pela ciência, é uma probabilidade muito pequena. Nós nunca vamos saber. Por quê? Porque nós temos barreiras da física que não nos permite prescrutar o universo e saber. Já expliquei isso aqui para vocês. Uma hora eu falo mais sobre a vida em outros planetas. Mas o universo é muito complexo. Né? Se você for olhar, por exemplo, se você observar num telescópio e observar uma galáxia ou uma estrela, muito dessas coisas que você vê no céu à noite, né, que a gente chama de estrela, na realidade não são estrelas, são galáxias. Poucas dessas daí são estrelas. O que é uma galáxia? Um ajuntamento de estrelas. Tá? É um ajuntamento num espaço enorme, muito grande, né? E ali tem tanto brilho e elas estão tão distantes que dá a impressão que é um objeto só. Mas ali é um monte de estrelas. Né? As galáxias, meu Deus, o tamanho do universo. Hoje a gente consegue saber qual é o tamanho do universo. Aí você vai falar assim, mas o universo não é infinito? Não, o universo é finito, ele tem tamanho. E a gente consegue provar. A ciência prova, e não é difícil provar isso. Percebe? É relativamente simples. Para quem não sabe, a idade do universo é de 13,
7 ou 13,6 bilhões de anos. E nós, seres humanos, a gente vive quantos anos? 90 anos? Perto de bilhões de anos, não vivemos quase nada. Percebe? Um milhão de anos dentro do universo não é nada. 100 mil anos no universo não é nada. Aí começa a ficar grande quando você tiver em 1 bilhão de anos. Aí, se, por exemplo, o planeta Terra tem 6 bilhões de anos. Né? Hélio, como é que você sabe disso? É fácil, é só você fazer datação por radioisótopos. Eu não me lembro agora quais radioisótopos, mas eu acho que é urânio. Dá para fazer a datação. Dá para fazer, não é difícil. É relativamente simples. Então, o universo é muito complexo. Como é que pode um universo tão complexo sair do nada? Existe um evento dentro da física chamado Big Bang. Você já deve ter ouvido falar do Big Bang. O Big Bang é um momento na história do universo em que toda a matéria do universo estava condensada, espremida, num único ponto. Esse ponto, ele era infinitamente pequeno. A massa desse ponto gira em torno de 10 elevado a 80 quilogramas. Essa é a massa do universo. E por algum motivo que nós não sabemos qual, a ciência não consegue, não entendeu ainda, eu sou da física e eu garanto isso para você, aconteceu alguma coisa que esse ponto se expandiu. Muitos chamam de explosão, mas eu não gosto desse termo explosão. Ele expandiu subitamente. E ele continua expandindo até hoje. Ou seja, a expansão inicial do universo começou há 13,6 bilhões de anos atrás e continua até hoje. Ou seja, nós estamos no meio de uma explosão universal. Percebe? Isso é. Agora, quem será que foi lá e fez uma instabilidadezinha para que toda essa matéria estava confinada num único ponto infinitamente pequeno e de repente se expandisse subitamente numa gigantesca explosão. Né? Percebe? Mas quem fez esse ponto? Por que esse ponto está lá? Percebe? Algumas perguntas que a gente jamais vai conseguir explicar. Ninguém vai conseguir explicar. Percebe? Não, porque não precisa explicar. Nós já estamos aqui. Né? Nós já estamos aqui. Então, eu sugiro que os físicos parem de ficar pensando muito nessas coisas e comecem a pensar em coisas que realmente tenham um valor para a humanidade. Né? Tá certo? Por exemplo, a teoria da relatividade de Albert Einstein. Essa teoria da relatividade de Einstein, ela foi fabulosa. Hoje a gente não conseguiria ter muitas coisas do que a gente tem se a gente não observasse a relatividade de Einstein. Fantástico. O homem é muito inteligente. É muito inteligente. Então, se você surgiu nesse planeta por vontade do seu pai e da sua mãe, você apareceu aí, você nasceu. Seu pai e sua mãe nasceu também, veio de alguém, que veio de outra pessoa, que veio de outra pessoa, que veio de outra pessoa. Percebe? Alguma coisa precisa estar no coração do homem e achar que tudo isso não seja simplesmente passageiro. E Jesus Cristo veio e organizou isso. Percebe? Jesus Cristo veio numa época em que o homem achava que ele ia virar pó. Lá no Velho Testamento, fala assim que o homem veio do pó e ao pó tornará. Aí Jesus pegou e falou assim, não vou deixar isso acontecer. Eu vou te ressuscitar, você não vai virar pó, não.
a sua constituição, a pessoa que você é, vai ser recomposta. E além de recomposta, vai ser transformada. E você ressuscitará. Ah, mas não tenho prova assim de ninguém precisa provar. Se Deus é Deus e tem todo o poder, ele pode fazer isso num clique. Você vai ressuscitar, percebe? É promessa de Cristo, o cara que ressuscitou. O sujeito que ressuscitou, que as pessoas viram a ressurreição dele, relataram a ressurreição dele, viram ele subir para o céu. Relataram, escreveram. Aí outros historiadores corroboraram esse feito. Esse cara que ressuscitou, que morreu e ressuscitou, ele vai me ressuscitar no último dia. E eu, Vivinho da Silva, em carne e osso, mas não como esta carne, vai ser um corpo glorificado. Nós vamos entrar lá, no reino de Deus. É assim que eu creio. Agora eu pergunto, se nós não tivéssemos a fé em Deus, se nós não conseguimos entender a morte, percebe? O homem não entende a morte. Não entende. Nós não conseguimos entender a morte. O sujeito morre, para de respirar, o coração para de bater e o corpo dele para de fazer os metabolismos e aí as bactérias, os apodrecimentos começam a acontecer. E o homem não consegue explicar isso. Eu lembro do Frankenstein, ele dava choque elétrico nos mortos para ver se eles voltavam à vida, né? Mas não tinha. Agora, já pensou a futilidade que é você viver a vida inteira, achar que tudo que você fez não tem valor nenhum, vai ser levado para dentro do túmulo? É muito fútil isso. É muito bobo, é muito raso. Por isso que a fé ela é importante na existência do homem. Mais do que a ciência, é a fé. Crer em algo superior, crer em Deus e crer em Cristo faz parte da nossa, vamos dizer assim, felicidade interior. Percebe? Talvez alguém perca a esperança por desconhecer, né, a obra de Cristo. Talvez se perca a esperança, justamente por isso, por desconhecer. Mas a grande sacada do homem é crer em Jesus e ser feliz por dentro. E falar assim, eu estou guardado em Cristo. Sabe por quê? Porque eu posso morrer, sabe como? Atropelado ali na rua. Percebe? Ou eu posso morrer uma bomba atômica, como está acontecendo agora lá na União Soviética e Ucrânia. Estão correndo o risco de soltar uma bomba atômica. Daqui a pouco, semana que vem, será que nós vamos todos estar vivos? Eu quero crer. Eu entendo a minha fé. Eu quero que o Senhor Jesus tome conta da minha vida. E isso é um passo de fé. Deu para entender? É assim que funciona. Saber se Deus existe é necessário que nós sejamos humildes. Tem que haver humildade no nosso coração. Nós temos que entender que Deus é superior. Ele está acima de qualquer coisa. O Senhor Jesus, depois você estuda o cristianismo para ver quem é Jesus nessa história, né? Você precisa estudar para entender. Senão você vai fazer uma mistura de crenças.
Você vai pegar lá budismo, vai misturar com cristianismo, que vai misturar com religiões celtas e surge uma fé esquisita aí. Percebe? O cristianismo está dentro do Novo Testamento. Então, eu sugiro que você faça o seguinte. Dispa-se de toda a sua altivez, arrogância. Dispa-se de todo o conhecimento. Foi o que eu fiz. Eu conheço bastante coisa. Eu fiz física, fiz mestrado em física, e estudei muita matemática. Então, eu sei muita coisa. Agora, nem tanto, porque já faz tempo. Isso que eu já estou meio... né? Mas eu tive que despir de toda a sabedoria e tirar essa capa de orgulho por saber coisas. E chegar diante de Deus e falar, Senhor, o Senhor é maior do que qualquer coisa. O seu filho é maravilhoso. A obra que o seu filho fez na cruz não tinha necessidade de ser feita, mas ele foi lá e fez, porque ele me amou e queria a minha salvação. Essa é a grande obra do cristianismo. Esse é o grande quê da questão. Se você não crer, você é fútil. Sua vida é pequena. Se você não crer, o seu futuro é desnecessário. Se você não crer em Cristo e não crer no Pai de Jesus Cristo, a sua vida fica igualzinha a uma formiga. A vida de uma formiga. E o que nos faz diferente das formigas não é só o conhecimento, mas é a fé na existência de um Deus superior. Amém? Espero ter ajudado. Tem alguns versículos que eu anotei aqui, mas deixa, eu não vou pôr para vocês agora, porque eu queria dar essa argumentação aí para vocês, tá? Então, é isso, eu vou encerrar. Queria fazer uma oração rápida para a gente poder encerrar aqui. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, Pai. Que as pessoas que estiverem vendo este vídeo lá pelo YouTube, Senhor, que eles possam chegar ao conhecimento da Tua verdade. E Deus, livra-os de todo o mal. Abra os entendimentos, as mentes daqueles que querem Te conhecer. E também pedimos, Pai, que o Senhor atue neste conflito da Ucrânia com a União Soviética, Senhor. Põe o Teu Espírito Santo ali, Jesus, e retira toda a maldade, todas as más intenções. E que esses países vivam em paz, porque ali tem muitos irmãozinhos nossos sofrendo neste momento. E nós pedimos a Ti, Senhor, a Tua atuação sobre eles. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então é isso, vou fechar a gravação aqui. Valdo, com você.